irá falar com você nessa noite. Amém? Os que trouxeram uma Bíblia, abra em João 3,16. Se fosse combinado com o pastor Flávio, não tinha dado certo. Falei com ele, pastor, traz a palavra do dízimo. E o Senhor tinha ministrado essa palavra no meu coração para poder compartilhar com a amada igreja desde o último domingo. Enquanto eu estava aqui, o Senhor ministrava no meu coração que Ele gostaria que eu compartilhasse essa palavra com a amada igreja. E o Senhor foi me revelando algumas coisas e eu queria compartilhar com você aquilo que Deus compartilhou comigo. Eu creio que é o que Ele também quer compartilhar com você. Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16. Nós estamos na campanha O Nosso Deus é Extraordinário. Diga comigo, diga: o nosso Deus é extraordinário. O Deus que servimos, o Deus que você serve, é um Deus extraordinário. João 3,16. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui na projeção. João 3,16. Nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não está condenado, mas quem não crer já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Soltei. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Diga: Senhor, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Se você quiser aumentar um pouco mais, não pode. Glória a Deus. O nosso Deus é extraordinário. Eu compartilhei que todo dia a gente vê algo que Deus nunca viu e jamais verá. Bispo, o que é que a gente vê todo dia que Deus nunca viu? Alguém semelhante a nós. Todo dia a gente vê alguém parecido com a gente. Todo dia a gente vê alguém semelhante a nós. Mas Deus, Ele jamais verá ou vai ver alguém igual a Ele, porque o nosso Deus é único. Não existe outro Deus além dele. Não existe outro Deus igual a Ele. O nosso Deus, Ele é único. Ele é extraordinário. E eu quero que você entenda que o Deus que você serve, Ele é maravilhoso. Nós compartilhamos que Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. O diabo tem poder, mas Deus tem todo o poder. Nós compartilhamos que Deus é onisciente. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe tudo do passado. Deus, Ele sabe tudo do presente. E Deus, Ele sabe tudo do futuro. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse momento Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Só Deus tem esse poder de estar presente em qualquer lugar do tempo, passado, presente e futuro. Deus, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Não existe limitação para Deus. Ele está nos céus, Ele está na terra, Ele está aqui agora, Ele está na China, Ele está no Japão, na África, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus é extraordinário. E nessa noite,
Eu quero falar do extraordinário amor de Deus. Quando nós falamos extraordinário, é algo que foge do comum, é algo que foge da capacidade humana, é algo que muitas vezes a gente não entende. E nós precisamos entender que o nosso Deus é extraordinário. Deus é extraordinário e faz coisas extraordinárias. Diga amém por isso. E na maioria das vezes, as coisas extraordinárias de Deus acontecem de maneira simples. O extraordinário de Deus se manifesta de maneira ordinária. Ordinária quer dizer comum, de maneira simples. E muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes passa batido. É tão comum, é tão simples, mas é algo extraordinário. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, porque Ele veio como um de nós. Ele veio de uma maneira comum, como um ser humano. Ele veio simples. Ele é extraordinário, o Filho de Deus. Mas as pessoas não entenderam o extraordinário de Deus, porque era simples, porque era comum. E quantas das vezes as pessoas pensam assim: quando Deus falar comigo, vai tremer a terra. Meu filho, meu Deus, Deus está falando comigo. E Deus fala com a gente todo dia de maneira comum, de maneira simples, de formas extraordinárias, mas a gente não percebe, porque é simples, é comum a maneira como Deus trabalha. As coisas de Deus são simples, são comuns, por mais que sejam sobrenaturais, extraordinárias, Ele faz com que elas aconteçam de forma simples, para que a gente possa entender. O extraordinário amor de Deus. Você já parou para pensar no amor de Deus? Você já parou para pensar no extraordinário amor de Deus? Nós lemos João 3,16, que é o amor sacrificial. Mas eu queria que o Melcos abrisse João 4,8, que fala da natureza do amor de Deus. Em João 4,8 diz que Deus é amor, e aquele que não ama, não conhece o amor de Deus. João 4,8 diz: porque os seus discípulos tinham... João 4,8, deixa eu ver se é 4,8. João 4,8 foi o que eu falei. Você depois vai pesquisar para mim aí, que tem: Deus é amor, e quem não conhece a Deus não conhece o amor. Confundi. Deus é amor. Deus é o quê? Amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque a natureza de Deus é amar. Qual é a natureza de Deus? É amar. Desde quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com um propósito de revelar ao homem o seu amor. Quando Deus cria o homem, Deus dá ao homem a liberdade, porque Deus queria que o homem conhecesse o amor dele. O amor de Deus é um amor voluntário, não é um amor forçado, não é um amor obrigado. A Bíblia nos mostra que o amor de Deus, ele é um amor voluntário que Ele nos oferece, amém? Mas é algo extraordinário. E a natureza de Deus é o que? É amar. Achou? A natureza, põe aí 1 João 4,8. Eu falei João, não foi? 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é o que? Diga comigo. Deus é? Diga comigo, diga: Deus é amor. Deus é o que? Amor. É a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Amar. Qual é a natureza de Deus? O amor. Essa é a natureza de Deus, é amar. E quem não conhece o amor de Deus, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque a natureza de Deus é amar. Agora olhe para mim, o extraordinário amor de Deus. Ai, glória a Deus, Deus me ama. Mas pare para analisar comigo. Deus revelou o seu amor. Deus amou aqueles que o odeiam. Amar quem ama a gente é fácil, sim ou não? Amar quem gosta da gente é fácil. Mas a Bíblia diz, Romanos, abre aí comigo, Melcos 5,8. A Bíblia diz que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Sendo o ser humano ainda pecador, o Senhor nos escolheu amar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
O amor de Deus é extraordinário. Por quê? Porque a natureza de Deus é amar. Por que o nosso Deus é extraordinário? Porque a sua natureza é amar. Diga comigo, diga: a natureza de Deus é amar. E isso torna Ele o quê? Extraordinário. Por quê? Porque Ele resolveu nos amar, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus resolveu amar aqueles que não o amam. Deus resolveu amar aqueles que viviam em pecado, em desobediência. Deus resolveu amar aqueles que viviam desobedecendo a Ele. Você consegue entender isso? Deus resolveu amar aqueles que não gostam dEle. Deus resolveu amar aqueles que o odeiam. Como pode amar alguém que o odeia? Como que a gente vai amar alguém que me odeia? Como que eu vou amar alguém que não quer saber de mim? Como que eu vou amar alguém que não quer me obedecer? Como que eu vou amar alguém que me rejeita? Só o nosso Deus faz essas coisas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: o nosso Deus é extraordinário. Por que Deus é extraordinário? Por causa do seu amor. Sendo nós ainda pecadores, falhos, condenados, Ele escolheu nos amar. Ele decidiu nos amar. E o amor de Deus é incondicional. Diga comigo, diga: o amor de Deus é incondicional. Eu pergunto a você: quem você acha que Deus ama mais? Você que está aqui hoje na igreja? Ou o bêbado que está bebendo no boteco? Ou o drogado que está lá fora? Quem você acha que Deus ama mais? Você que está na igreja? Ou alguém que não quer nem saber de igreja? Os dois. Quem você acha que Deus ama mais? O bispo que está na igreja? Ou o assassino que cometeu um crime? Quem você acha que Deus ama mais? Lá em casa está tendo essa guerra lá essa semana. O pequenininho diz que eu amo mais ele. A menorzinha diz que ninguém ama ela. Diz que o mais amado é a Flávia e o menor. E sempre tem criança, eu também tinha isso. Eu dizia para o meu pai que ele amava mais o meu irmão do que a mim. Eu dizia: o senhor ama mais meu irmão do que eu. Porque a gente acha que muitas vezes por algum mérito, alguma ocasião, o amor sobre alguns é maior. Só que Deus não. Deus não faz assim. Da mesma maneira que Deus me ama, Deus ama a prostituta, o drogado. Da mesma maneira que Deus te ama, Deus ama aquele que está lá fora, perdido no mundo de trevas. O amor de Deus não é maior pelo que está na igreja ou menor pelo que está lá fora. É igual para todos. Então eu estou na igreja, Deus vai me amar mais. Não tem nada que você faça, não tem nada que eu faça que Deus possa me amar mais. Deus sempre vai me amar o máximo que Ele pode. Deus sempre vai te amar o máximo que Ele pode. E não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus deixe de te amar. Porque muitas vezes quando a gente erra, a gente pensa: Deus não me ama mais. E não há nada que eu possa fazer ou que você faça que vai aumentar o amor de Deus ou diminuir. O amor de Deus sempre é o mesmo tanto para todos nós. Amém? Abre aí para mim Romanos 8:38. A Bíblia vai nos mostrar quem é que pode nos separar do amor de Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Não há nada que possa nos separar do amor de Deus.
Paulo diz: eu estou convicto, eu estou certo, de que nem a altura, nem a profundidade pode me separar do amor de Deus. Nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Por isso que o amor de Deus é extraordinário. Amar quem não ama Ele, amar quem não quer nada com Ele, amar a todos de maneiras iguais, amar a todos o mesmo tanto, amar sem merecer. Esse é o amor de Deus. 1 João 4,19 vai nos mostrar algo muito importante sobre esse amor incondicional de Deus para as nossas vidas. Pode colocar. O amor de Deus é incondicional, é extraordinário, não depende de condição. A gente estabelece condição: eu só vou amar fulano se fulano fizer isso comigo. Já Deus não existe condição. Ele nos ama incondicionalmente. 1 João 4,19 diz assim a palavra do Senhor. Achou? 1 João 4,19. Pode colocar na tela. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Querido, a gente ama Deus não é porque a gente quis amar primeiro, é porque Ele nos amou primeiro. Ele decidiu nos amar de maneira incondicional. O Senhor decidiu nos amar. O amor sacrificial, porque amor não tem que ser de conversa. Tem gente, tem casamento que a mulher sempre cobra, né? Você nunca disse que me ama. Vai passando o tempo, vai perdendo, né? Aí acha que não ama. Mas como é que não ama? Você está casado, está junto, está ali agradando. Como é que não ama? Ama. Só que muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar que ama. Tem gente que todo dia diz, mas tem gente que tem dificuldade de falar que ama. E a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Agora, o amor de Deus foi um amor sacrificial, aonde Ele enviou o seu Filho. Isso que é extraordinário, meu irmão. Amar quem não odeia, amar quem não gosta dele. Não é que Deus odiava as pessoas é que odeiam a Deus. A Bíblia diz que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Deus envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar, porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. Se a gente fosse para o inferno, o amor de Deus ia continuar sendo o mesmo. Deus ia continuar sendo o mesmo. Nós estávamos condenados por conta do pecado da raça humana. E mesmo condenados ao inferno, sentenciados, Ele decidiu nos amar. E decidiu enviar o Filho dele. Só tinha um. A Bíblia diz o Filho unigênito. Quantos filhos Deus tinha? Só um. Enviou o seu Filho para morrer por aqueles que odiavam a Ele, por aqueles que desobedeciam a Ele e por aqueles que não queriam nada com Ele. O nosso Deus é extraordinário. Será que a gente consegue amar alguém que não gosta da gente? Será que a gente consegue amar alguém que odeia a gente? Será que a gente consegue dar o nosso melhor, um filho, uma filha, por alguém que não quer saber de nada da gente? Por alguém que deseja o nosso pior? Por alguém que nos odeia? Você teria coragem de dar o seu filho, a sua filha, por alguém que te odeia? E mesmo sabendo que essa pessoa não quer nada com você? Foi isso que Deus fez. O amor de Deus é extraordinário. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, o amor de Deus, ele precisa ser contagiante, porque Ele nos amou primeiro, e o amor dele despertou em nós o desejo de voltar para Ele, de nos rendermos a Ele de todo o coração. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus mexe com a gente. Porque como que Ele me ama? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Tudo que eu fiz foi errado. Tudo que eu fiz foi desobedecer a Ele. Tudo que eu fiz foi me afastar dEle. E mesmo assim, Ele decidiu me amar. Ele já sabia dos seus pecados. Ele já sabia das suas falhas. Ele já sabia dos seus erros.
e mesmo assim Ele decidiu te amar. Não por causa de nós, mas por causa dEle. Porque Ele é amor. Porque a natureza de Deus é o quê? É amar. Essa é a natureza de Deus, é amar. Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. A natureza de Deus é amar. Se nós o amássemos ou não, Ele continua nos amando. Ele nos ama e Ele deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Você pode dizer amém por isso? Você crê nisso? Agora um mandamento Ele nos deu. Abre aí, Melco, João 13. João capítulo 13, o verso 34. Um mandamento Ele nos deu. E nós precisamos entender que o nosso Deus é extraordinário, porque o amor dEle é extraordinário. Ele nos ama incondicionalmente. O amor dEle é eterno. E o amor dEle não muda. O amor dEle permanece o mesmo para todo sempre. João 13, 34, Jesus diz, até o 35: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, que também vos aos outros vos ameis. O 35: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mateus 22, 37. O amor de Deus, querido, ele precisa ser compartilhado. Jesus diz: nisso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. Mas com qual amor? Com o amor de Deus. Mateus 22, 37, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Continua, Melques. E este é o primeiro e grande mandamento. Pode continuar. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende das leis, de toda a lei e os profetas. Amém? O amor de Deus é extraordinário. Ele decidiu nos amar. Agora Ele diz: eu mandou um mandamento para vocês. Primeiro, que amem a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, que ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é a missão da igreja? É revelar o amor de Deus. Sabe qual é a nossa missão, igreja? É amar aqueles que não nos amam. Sabe qual é a nossa missão, igreja? É amar aqueles que odeiam a Deus. É aqueles que falam mal da igreja. É aqueles que condenam a igreja. É revelar o amor do Pai e mostrar para eles que, independente dos erros, das falhas, independente do que eles pensam ou acham, existe um Deus que ama eles. E nós podemos também revelar esse amor para essas pessoas. Agora, qual é o problema? O problema é que a gente não conhece esse amor de Deus, que é um amor de perdão. Abre aí, Melks, 1 João 1,9, para a gente finalizar e orar. O problema é que muitas vezes a igreja não conhece o amor de Deus misericordioso. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado. O amor de Deus é perdão. Diga comigo, diga: o amor de Deus é perdão. As pessoas vão errar, as pessoas vão falhar, e a gente precisa entender que é preciso liberar o perdão. Porque muitas vezes, como igreja, a gente chama o pecador: Jesus te ama, vem, Jesus morreu por você. Só que muitas vezes o pecador não vai se tornar perfeito, e ele vem para a igreja. E na igreja muita gente falha. Falha ou não falha? Eu já estou nessa caminhada cristã já tem um tempo. Já passei por algumas igrejas, já passei por 4 igrejas pastoreando. São 3 igrejas pastoreando. E eu passei por 4 igrejas servindo na obra e 3 igrejas pastoreando. E quando uma pessoa errava na igreja, eu via muitas pessoas da igreja expulsar essa pessoa. É o quê? O pastor vai deixar subir no altar? Fulano fez aquilo, aquilo outro. E o texto que nós lemos diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O problema é que a gente não entende o amor de Deus, e a gente acha que é só condenação. Irmãos, é Deus que perdoa. Eu não estou
incentivando ninguém a viver no pecado, na vida errada. Por quê? Porque o pecado traz a morte, e morte espiritual. Não estou dizendo para você se acomodar na vida errada, não. Mas eu estou dizendo que existe um Deus que perdoa pecado. E muitas vezes a gente vê pessoas na igreja errando, e quando a pessoa erra, a pessoa, em vez de se aproximar de Deus, ela se afasta, deixa de congregar, deixa de participar da igreja por causa do pecado, do erro. E Deus te amou sabendo que você é pecador, sabendo que eu sou pecador. O que Deus espera de nós não é perfeição. O que Deus espera de cada um de nós é arrependimento. É que você se arrependa, que você se converta do seu erro, que você se afaste do pecado, que você se volte para Ele, porque longe dele você não vai conseguir vencer o seu pecado, longe dele você não vai conseguir vencer o seu erro. É só na presença dele, meu irmão, porque o amor dele nos constrange. Como que eu vou pecar? Um Deus que me ama, que me deu a oportunidade. Até na hora de pecar a gente se constrange, porque quando a gente tem um envolvimento com o amor de Deus, a gente consegue viver uma vida de santidade. Amém? E se a gente errar, se a gente falhar, a gente sabe que existe um Deus que nos ama. O mandamento Deus nos deu como igreja: amar a Ele e amar as pessoas com um amor extraordinário. Amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos odeiam. E nós como igreja precisamos fazer isso. Você consegue amar alguém que te odeia? Você consegue amar alguém que não gosta de você? Nós precisamos revelar esse amor, o amor de Deus. E você só vai conseguir fazer isso se você conseguir entender o amor de Deus na sua vida. Um Deus que te viu no pecado, no erro, e Ele enviou o seu Filho para te salvar, para te perdoar, para dizer assim para você: olhe para mim. Ele enviou o seu Filho para dizer assim: você é amado, para dizer: eu te amo, eu te amo. As pessoas podem não te amar, você pode não amar a Deus, mas Deus te ama. Ele te ama de uma maneira extraordinária, de uma maneira fora do comum. João não encontrou uma maneira para explicar o amor de Deus. Ele disse: de tal maneira, não tem como explicar. É tão extraordinário, é tão magnífico, que não existe uma palavra para poder explicar o extraordinário amor de Deus. De tal maneira, uma maneira tal, não tem como, não tem palavras para explicar o extraordinário amor de Deus por você. Ele te ama, Ele nos ama, querido. Nós precisamos conhecer esse amor e se entregar a Ele, dizer: Senhor, como é bom ser amado pelo Senhor. Senhor, obrigado por me amar. Eu não fiz nada de bom, eu não fiz nada que presta, eu só disse não para Ele, eu só queria estar distante dEle, eu só queria viver a minha vida do meu jeito, e Ele decidiu me amar, Ele decidiu te amar, e Ele quer que você conheça esse amor extraordinário, para que outras pessoas também possam conhecer o quão é extraordinário o nosso Deus. Amém? O nosso Deus é extraordinário, extraordinário no seu amor. Ninguém ama como Deus. Sua mãe, seu pai, ninguém vai te amar como Deus. Seu esposo, sua esposa, ninguém. Deus te ama de maneira extraordinária. Só Ele tem essa capacidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você. Eu quero orar para que você conheça esse extraordinário amor. Ele te perdoa dos seus pecados. Talvez você está vivendo culpas e culpas, porque o diabo, ele não quer que você conheça o extraordinário amor de Deus. E aí ele fica te condenando, te culpando. Você se sente uma pessoa tão inferior aos outros. Você se sente uma pessoa tão complexa, cheia de inferioridade. Mas Deus viu algo em nós, Deus nos amou de maneira extraordinária.
Você é importante. Não desista por conta do seu pecado, não pare. Ele te amou já quando você estava lá na bagaceira. Ele disse: não, eu te amo. Quando você estava lá dizendo: Deus, eu não quero saber de você, eu te odeio, Deus. E Deus disse: eu te amo. Quando você disse: eu não quero luz, eu quero treva, e Deus disse: eu te amo. Eu vou dar o meu filho por você. Ele vai morrer para te salvar. Feche os teus olhos neste momento. Existe um Deus que nos ama de maneira extraordinária. É tão extraordinário o amor de Deus que as palavras são poucas para poder explicar. E um dia você vai entender na eternidade o quão grande é esse amor. Um amor sacrificial, ao ponto de dar o filho dele, ao ponto de dar a sua vida, morrer no meu e no seu lugar. E o Senhor quer que nessa noite nós, como igreja, possamos o amar de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a nossa alma. E quer que a gente também ame as pessoas, não somente aquelas que gostam da gente, não somente aquelas que nos fazem o bem, até mesmo aquelas que nos fazem o mal. Amar é diferente de gostar. Você pode não gostar, mas você deve amar. Amar é querer o bem para aquela pessoa. Amar é querer que aquela pessoa se mude, que se converta, se transforme. É isso que Deus fez. Deus não gostava do que a gente estava fazendo, mas Ele nos amava. Ele decidiu querer ver o nosso bem, a nossa transformação. Nesse momento, feche os teus olhos. Sinta o amor de Deus aí. Deus, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. E Ele está dizendo: filho, filha, eu te amo. Eu te amo de maneira incondicional. Eu não dependo de circunstância. Eu não dependo de você para te amar. Eu não dependo de você orar. Eu não dependo de você ler a Bíblia. Eu não dependo de você viver uma vida reta. Eu te amo independente de qualquer coisa. Eu te amo. O Senhor nos ama, querido. Se renda a Ele de todo o coração e se sinta amado por Ele. Aleluia, Jesus. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim.
Começa a orar neste momento. Diga para Deus o quanto que você o ama. Diga para Ele, diga: Senhor, eu te amo. Agradeça a Ele por Ele ter te amado primeiro. Agradeça a Ele por Ele ter te perdoado dos seus pecados. Agradeça a Ele por Ele ter te amado mesmo quando você estava em trevas, em pecados. Agradeça a Ele por te amar mesmo sabendo dos seus erros, das suas falhas, das suas imperfeições. Ele te ama independente de circunstância. E Ele quer que você revele esse amor para sua família, para sua casa, para as pessoas dessa cidade. Como cristão, não cabe no seu coração odiar as pessoas. Como cristão, não cabe no seu coração condenar as pessoas, mas sim revelar o amor do Pai, para que as pessoas sejam livres, para que as pessoas sejam libertas. Ó Deus, nós oramos neste momento, Pai. Te agradecemos pelo Teu extraordinário amor. A Tua natureza é amar, então nos ensina a amar, Senhor. Ó Deus, nos ensina a revelar este amor extraordinário na nossa casa, na nossa família, meu Deus. Ó Deus, nos ensina a amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Nos ensina a amar os nossos inimigos, meu Pai. Nos ensina a amar as pessoas, meu Pai. Ó Deus, eu oro neste momento, Pai, para que o Senhor perdoe os pecados de todos aqueles, meu Pai, ó Deus, que estiverem vivendo uma vida de erro. Perdoe os pecados dos meus irmãos, das minhas irmãs, meu Pai. Purifica eles, purifica elas, e mostra para eles, meu Pai, o quão amado eles são. Que o Teu amor nos constranja, Senhor. Que o Teu amor nos envolva, Deus. Oh Deus, como é bom ser amado pelo Senhor. Oh Senhor, como é bom poder contemplar o Teu maravilhoso amor. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por ter morrido no nosso lugar. Obrigado, Jesus, por ter nos amado de maneira extraordinária, ao ponto de dar a sua vida por nós. Oh Senhor, ensina a Tua igreja, meu Deus, viver em amor. Amar o perdido, amar o pecador, amar aquele que errou, meu Pai. Ó Deus, ajudar aquele que está no caminho de perdição. Ó Deus, que venhamos amar e não condenar, meu Pai, porque o Teu amor veio para nos salvar, para nos libertar da condenação. Ó Deus, nessa noite, Pai, nós clamamos para que o Teu extraordinário amor venha ser revelado a nós, que possamos compreender dia a dia o Teu amor, Pai, e que nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem a altura, nem o porvir, nem a profundidade, nenhuma outra coisa possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Jesus, nós te amamos. A nossa vida é Tua, Senhor. O nosso coração é Teu, Pai. Ó Deus, tenha liberdade para fazer em nós aquilo que o Senhor quiser. Que essa igreja, que essa pessoa venha a ser conhecido, meu Pai. Ó Deus, como um cristão do amor, como uma pessoa do amor que revela o Teu amor extraordinário. É o que nós oramos, declaramos em nome de Jesus. Declare e diz que amado sou. Aplauda e glorifica o nome do Senhor.
Ainda em pé, querido, nós já vamos finalizar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Jesus te ama. Tá. Tem alguém aqui nessa noite, você diz assim: bispo, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, e eu gostaria nessa noite de entregar minha vida a Jesus, de receber Ele como meu Salvador. Ou você que muitas vezes pode estar afastado, e esse amor está mexendo com você, e você diz assim: não, eu quero voltar. Tem alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus? Dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você, ou reconciliar. Se tiver alguém, faça sinal com a mão que eu vou orar. Não tem? Amém, que Jesus abençoe. Amém? Tá, terça-feira nós temos a reunião de mulheres aqui na igreja. Você que é mulher não pode faltar. Tem um jovem, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele. Aleluia. Vamos orar por ele. Você quer entregar sua vida a Jesus? Como é seu nome? Marcos. Você quer entregar sua vida para Jesus, Marcos? Amém. Vamos orar pelo Marcos, querido. Feche os olhos, Marcos. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Diga: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Deixa eu orar por você. Pai, está aqui o Marcos, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, foi alcançado pelo teu amor. O teu amor que salva, o teu amor que cura, que liberta. Ó Deus, eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, consolidar o teu propósito, o teu plano na vida do Marcos. Perdoa os seus pecados, escreve o nome dele no livro da vida, meu Pai. Firma os teus passos, meu Pai, na tua casa. Ó Deus, e que nesse lugar ele venha ser um instrumento do Senhor. Abençoa os seus planos, os seus projetos, meu Pai. Dê paz ao coração do Marcos. Livra ele do homem mau, do homem perverso. Livra ele do engano, meu Pai. Ó Deus, e que ele venha se firmar nos teus caminhos dia após dia. Eu oro e declaro a tua salvação sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Marcos. Depois um obreiro vai pegar o seu nome, viu? E a gente vai depois fazer uma visita para você. Glória a Deus, amém? Amém. Amanhã tem as mães que oram na casa da evangelista Luísa. Quem é mãe que ora aí? Diga amém. Glória a Deus. Na casa da Aonde é a casa da evangelista Luísa? Do lado da rodoviária. Tem a rodoviária, bem na lateral lá. Se eu não me engano, tem um órgão da prefeitura lá, Secretaria de Meio Ambiente, bem ali, descendo na lateral da rodoviária ali. Vocês vão ver a casa da evangelista Luísa. 7h30 da noite, mães que oram. Amém? Quarta-feira nós teremos o estudo da palavra do Senhor. Sexta-feira, culto de libertação. Cadê o pastor Nivaldo? Fazer essa oração, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, nos levar para casa, guardados e protegidos em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Está fazendo aniversário hoje, irmã Maria? Não, né? Não tá não, né? Tem alguém que está fazendo? Tem não, né? No dia do seu aniversário, vocês nos avisam. Tem gente que fica com raiva da gente. Ah, porque foi meu aniversário, ninguém deu parabéns. Nem ela não avisou, não comentou. Não, bota lá, ó, hoje é meu aniversário. Bispo, ora manda lá, bispo, ora por mim, hoje é meu aniversário. Pra gente, pelo menos para cobrir você de oração e profetizar muitos anos de vida. Amém? O pastor Nivaldo vai orar agradecendo ao Senhor por esse culto. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por este momento. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Pai, pelo Senhor ter falado ao nosso coração, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos ama, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Nos leva de volta para casa, debaixo da unção do Senhor, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que credes, amém? Está encerrado, vire para o seu irmão que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Que Deus abençoe, sucesso e 1 milhão de bênçãos no nome de Jesus.